Bom, eu tive que encerrar. Abrir aqui de novo. Vamos esperar as pessoas entrarem. Ana entrou. Isso, vamos entrando. Agora eu já puxo o Pedro. Pedro, agora vai rolar. Aê! Entra aí, Pedro. Deixa eu ver se o Pedro entrou aqui para eu poder puxar ele. Achei. Tô com medo até de... não tô. Boa noite a todos. Esse convidado especialíssimo está entrando. Guardando o Pedro Lázaro. Vamos chegando. Pronto! Sabe que Pedro Leão acabou de entrar aí. Maravilhoso! Manda Uma ver. vez eu estava conversando com o Davi, aí ele falou assim comigo: é o Pedro Lázaro ou o Ariel? De tanto que ele escutava eu falar. Bom, boa noite para todos vocês. Para eu conseguir, né? Pensa, tudo que eu negociei com o Pedro para ele estar aqui é porque a causa é boa, né, Pedro? Parece que eu sou uma pessoa dificílima, né, Mariana? Não é, Pedro, mas realmente, assim, causas nobres. Quero dizer que todo esse Comecei conteúdo... qualquer causa, querida. Ai, te amo, você sabe disso. Vocês vão ver, gente, vocês vão ver o nível do negócio, que o material tá maravilhoso. Bom, tudo isso que eu tô criando, essa movimentação durante a semana, tem um objetivo, tem um propósito, que é realmente esse projeto lá do B+, que foi uma forma que eu encontrei de poder ajudar e fazer um pouco a diferença nesse momento. Então, em resumo, desde a semana passada, eu tô criando conteúdos e fiz uma live no domingo, né, Pedro? Que nós discutimos ela durante 3 horas depois. Gente, e o tanto de gente incrível entrando? Maravilhoso, continua. A Débora, Júnia, querida. tudo começou por causa de Júnia Débora, Nocchi. querida. Laura, minha amiga queridíssima, que eu amo. Silvinha, conheci por causa do Pedro. É muita gente legal, gente. Obrigado. Ale. Beth Negen, queridíssimo. Chiquésima, maravilhoso. E aí, então, Pedro, só para terminar, se eu projeto quiser Vida fazer meu Privada, jabá. Márcia Carine Casa Cor, TV Casa Cor, maravilhosa ela, acabou de entrar. Bom, então, a história do projeto em resumo, que até liguei para o Pedro. Pedro, o que você acha? Pedro, não faz. Criei esse projeto lá do B+. No domingo fiz uma live com o objetivo de ajudar duas frentes, na verdade, né? Uma, o projeto Juntos Somos Mais, que está atuando aqui em Minas de uma forma muito bacana. E o outro, ajudar a outra parte do que for arrecadado, ajudar a turma que toca comigo nesse lado B. Criei um link no Vaquinha, que está lá no meu perfil na bio. Quem puder contribuir, por favor, fico muito feliz. Pedro, vamos lá então? Vamos. Maravilhoso. Gente, trouxe Pedro, que é uma pessoa que tem absolutamente tudo a ver com o meu lado B. E aí até fiz aqui um pequeno roteirozinho, porque a nossa história é longa, né, Pedro? E que começou numa... Eu não me esqueço a primeira vez que eu vi o Pedro. Belinha. E foi... Belinha maravilhosa. Mano, que foi quando a gente fez casa... A gente ia fazer uma casa cor. Júnior nos apresentou, obviamente. Levou o Pedro na loja. Foi a primeira vez que a gente se encontrou, se conheceu. E foi quando a gente fez nosso primeiro trabalho juntos lá do ar, né, Pedro? Porque a coisa se misturou ao longo disso tudo. O que você quer contar, Pedro? Posso começar, você vai fazer intervenções. Na verdade, a Júnia estava articulando uma história de uma relação minha com o líder, na época.
E eu estava fazendo uma casa cor que era 100% Minas, inclusive um trabalho super legal, onde a gente falava de fazer um projeto que tivesse uma certa qualidade, vamos dizer assim, com 100% de tudo que estivesse ali fosse da indústria mineira, para mostrar a evolução da indústria mineira na história do design e da estrutura de arquitetura de alta qualidade, em função do tempo que a Casa Cor começou, pois só tinha 5% de produtos mineiros dentro da Casa Cor. E logo em seguida, 20 anos depois, mais ou menos, 2013, 94, exatamente, 19 anos depois, a gente fazia um super projeto com 100% Minas, e eu desenhei algumas peças desse projeto para serem produzidas pela Líder. Eu usei a marcenaria e todo o design de imobiliário daqui de Minas, todo o material. Foi muito legal o Até projeto. separei o projeto aqui, Pedro. Sim, Que aí foi quando a gente se conheceu na loja, por causa desse projeto. Uhum. Foi a primeira vez eu desenhei uma mesa dourada que Mariana falou, e todo mundo, ela falou comigo que ia dar para fazer. Aí, de repente, ela me chega no escritório, como Não, cara toda Pedro. vermelha, morrendo de medo de mim. Gente, olha qual era a missão. Tá vendo essa estrutura metálica aí que tá pintada de vermelho? A missão era, Mariana, preciso dar um banho dourado nela. Gente. Não, na verdade, eu desenhei a mesa e ela seria de latão. E não conseguiram fazer em latão, porque na época o latão não era um material comum. E exatamente. A loja e a fábrica não estava preparada e tinha pouquíssimo tempo. Aí tentou-se fazer dando banhos. Aí você pegou um pedaço levou para dar um banho de latão. Você tem isso aí? E aí ela pegou esse material e levou para mim, para eu ver se estava bacana. Eu falei que estava. Aí quando ela foi ver, a mesa tinha que ser toda desmontada, porque o tanque de latonamento não dava. E não fazia banho, né? E ela quase morrendo por causa disso, para falar comigo. Ele não era tão íntimo. Ela tinha uma coisa comigo que parecia que eu era uma figura do outro mundo. E eu achando a menina a coisa mais legal do mundo, mais interessante, mais cheia de vida, super afim de produzir coisas e tal. E ela, no medo danado de mim. Ela foi mesmo, Pedro. Meu Deus, como é que eu vou falar isso? E essa mesa, o banho vai ser dourado. Mas enfim, e não vai né, ser Pedro? mais. E aí, na hora que ela chegou, eu falei, tá bom, eu vou arrumar uma cor e vou pintar. Aí eu falei, vamos pintar de vermelho. E ficou super lindo, com essas cadeiras rosa e tal. Foi a primeira vez que tingiu o pé da cadeira anel também, né, Pedro? Lembra? Essa cadeira eu achei ela de um jeito na Líder bem diferente. Aí a gente botou um super tecido rosa e aí o pé que era cromado, pintei de preto para ficar uma coisa mais sólida assim e menos óbvia. E esse projeto foi um sucesso absurdo, né? Essa sala de jantar rodou muito. A gente foi até indicado, lembra, para o prêmio da Casa Cláudia. Não fomos. Conheço, sim, ganhei. Teve indicação. Não indiquei, não, ganhei. Foi. Ganhei. Naquela... Nossa, Pedro, você viu que data e você sabe que não... Que a gente estava aqui falando esse projeto ganhou. Era um loft imenso e tal, e tinha uma parte que a gente desenvolveu com a Líder, que foi a sala de jantar, e o tapete do Star. E dentro dessa história toda, a gente começou a ficar amigo mesmo, assim. Eu achei a menina, e ela ficava o tempo inteiro falando umas coisas engraçadas pra mim, tipo assim, sou seu fã, super fã, você tá aqui. E eu ficava assim, meu Deus, como assim? Essa menina tão incrível. Pedro, e as pessoas acham que eu sou alguma coisa diferente de algo que, na verdade, não sou. E não, mas hoje eu te conheço, Pedro. Esse assunto. E era diferente. Não, pensa. Eu lá nem sei quantos anos eu tinha. E a Júnia, né, conhecia já o seu trabalho. Nossa, era fã da linguagem, dos projetos. E quando eu me vi trabalhando com você, e quantas coisas legais a gente fez depois disso, né, Pedro? Tanto no lado A quanto no lado B. Para mim, a nossa amizade, você sabe disso, ela é um grande presente. Eu sou muito grata. Casos engraçadíssimos ao longo desses anos. E aí, depois dessa história, Pedro, que foi da Casa Cor, foi quando a gente fez Decora Líder. Exato. Nessa história de gratidão, a questão, Mariana, nunca no mundo, nenhuma relação é unilateral.
você normalmente recebe aquilo que você entrega e pela própria naturalidade da pessoa e do ser. Então, eu vou dizer a você que eu não agradeço nada por ter você ao meu lado durante esse tempo todo, porque eu acho que é uma troca tão incrível. Eu agradeço ao universo, não a você. A você Gente, por existir. A pessoa você por chorando. existir. 3, 2, 1. Tenho ciúmes quando o Pedro está no Rio e a Mari também. Quem é? Bia, minha amiga. Ah, sim. É porque Salvador? a gente sempre vai fazer uma coisa junto. Ela é de né, Salvador? Pedro? Não, a Bia é minha amiga do Rio. Ah, sim, sim, sim. Sim, Que eu fico na casa dela toda vez que eu vou. sim. Ô, Sim, Pedro, legal. logo depois disso veio Decora Líder. Não foi? Sim, que aí você, a Júnia e você me convenceram a fazer um trabalho. Me convenceram ou não? Me deram toda a infraestrutura para eu poder produzir um trabalho que foi num formato bem diferente do que até então a Decora Líder produzia, né? E eu, além de desenhar móveis, eu desenhei uma poltrona que chamava Noki, que é essa aqui, que é a poltrona que eu desenhei em homenagem à Júnia, e a Chess Mariana, que eu desenhei para você. Aí eu morri, né, gente? Mariana. Aí zerei a vida, me sentia dodora e foi isso. Me sentia dodora é ótimo, né? E dentro dessa história, eu falei com a Mariana, eu faço a Decora Líder, sim, porém você vai ter que me ajudar num detalhe. Eu quero fazer... esse projeto foi cheio de desafios, foi uma interface muito legal que aconteceu. A Mariana foi intermediária desse assunto todo, ele só existiu por causa dela. E depois que a Júnia fechou o pacote, a Mariana viabilizou o assunto. Até que no dia, assim, 2 dias antes, eu havia pedido para a Mariana, como condicionante, de ter 5.000 livros para eu poder montar uma estante que fazia um L em todo o espaço e fazia uma divisão. Passada a base dourada, veio o desafio dos 5.000 livros. E foi muito interessante, Pedro, porque a Líder também comprou muito essa história na época, porque eu fui baixar. Eu ligava para sebos da cidade e, Pedro, conta quais livros não podia ter, que tinha uma pequena exigência. Meu nome enciclopédias, né? Não podia ter livro de direito. Assim, nem de direito, nem de... livros de direito são muito comuns em sebos, nem enciclopédias, Barça, essas coisas, porque eu acredito numa estante que ela tem a personalidade e ela tem que ter conteúdo. Então, eu fiz uma lista de temas que ela tinha que trazer para mim. Belinha, Belinha, Pedro, Belinha montei metodicamente. Junto. Belinha maravilhosa, eu estava lá sentadinha no chão comigo, eu, você e ela. E aí, de repente, de manhã, chega a Mariana com 1.000 livros. Eu falei, Mariana, amor, 1.000 livros não é. Aí eu comecei a montar estante, não deu para montar nenhuma linha, assim. Você não tem uma foto do corredor aí, não? O corredor mostra a dimensão do assunto. Não peguei. E aí... não, tem aqui, olha, tá vendo esse corredor? É um L gigantesco, que para o lado do corredor ficavam as frentes dos livros e para dentro do loft ficavam as páginas. Então, para você pegar o livro, você ia pelo corredor. E para dentro da sala ficaram as páginas todas em branco. É um projeto que, assim, eu tive uma maior satisfação de fazer. Ela conseguiu um piso de granito para eu usar. Coisas, assim, que não eram muito comuns, porque os parceiros não eram estes. E hoje... e foi um projeto que foi muito legal, porque ele rodou o mundo inteiro. Teve uma... Tá aí no Contemporâneo, não foi? Não, começou no Contemporist, ele está em mais de 720 sites. Pelo menos realmente, esse projeto rodou. De arquitetura e design do mundo inteiro. Inclusive, saíram 2 livros publicados, um na China, outro na Rússia. E o mais legal desse assunto todo é porque foi um formato novo dentro da proposta que o Decora Líder tinha. Até uma tora de eucaliptos de um peso absurdo, natural, para fazer uma mesa de centro, que na verdade ela encaixava outras mesas e tal. Ela conseguiu para eu poder fazer esse negócio. E essa é a Chess Mariana que eu falei que havia desenhado e botado o nome dela. Porque a força dela era tão absurda para viabilizar uma ideia e um projeto que a gente se propôs a fazer, e a história foi assumida tanto por ela quanto pela Líder, e eu recebi dela todo o esforço do planeta.
Eu já gostava muito dela. Depois desse dia eu falei, gente, essa menina é muito foda. Ela é A gente acabou se impressionante. envolvendo muito, né, com esse projeto, né, Pedro? Fato. Sobretudo pelo respeito, né, Mariana? Assim, e admiração mútua e tal. E com isso a gente começou a ficar muito ligado. E dentro dessa história toda, um Não, dia eu fui ver o show que aí eu fui veio, ver. Pedro, Ah, a primeira vez que eu vesti moda mineira. nesse Tem essa mesmo dia. aspas também. É porque ela apareceu com Gente, uma roupinha, como vestido que ela tinha ai meu buscado. Deus, meu Deus. Ah, exato. Peraí. Ela não estava Aqui, ó. feliz com a roupa dela. Ela não estava feliz com a roupa que ela ia usar na inauguração. Aí eu falei assim, Mariana, vai lá no Luiz, apartamento 03. E lá Maravilhoso. eu liguei para Luiz. Nessa época eu dirigia o Minas Trend, então eu tinha uma relação muito próxima. Naquele momento, inclusive, estava fazendo uma história, uma exposição do Luiz no Minas Trend. E eu liguei para o Luiz, e o Luiz falou, claro, manda ela aqui. E ela foi lá e mesmo. pegou esse look e chegou assim. Eu não vou esquecer. Foi a primeira vez. E aí, Pedro, eu tava pensando que foi por causa dessa história que eu comecei, realmente. Primeiro que eu voltei o meu olhar para a moda mineira, em termos de... Exatamente, de valorizar, de Por carregar exemplo, você essa não conhecia o bandeira. trabalho do Luiz. Chegou lá, você quase morreu, né? Porque o Luiz é uma Foi, não, figura o Luiz, assim, estratosférica, né? fora o tanto que ele é uma pessoa incrível também, né, Pedro? Como Um coração pessoa. enorme. Não, Ele... ninguém é nada demais se não for uma pessoa maravilhosa antes, Mariana. Nenhum trabalho verdadeiro não tem uma pessoa incrível atrás dela. Que é fiel aos seus sentimentos, fiel àquilo que acredita verdadeiramente e que muitas vezes é incompreendido e outras vezes consegue chegar em algum lugar, como é o caso do Luiz, que demorou um bom tempo para ele se tornar o maior estilista brasileiro. Em sequências de São Paulo Fashion Week, eleito o melhor desfile, em vários, assim, desde que ele começou. E é um trabalho que se renova a cada dia e etc. E a percepção sua e a relação sua com ele foi incrível, de cara. Ele te adorou, ele foi a adoração e tal. Exatamente. Aí depois veio Natália Pessoa, né, Pedro? Que eu fiz... de moda, sim. Você começou a trabalhar com a Natália e tal. de mas moda, depois e aí disso, em abril... até você chegar em Natália, a gente antes já tinha feito outras coisas, né? Exatamente. Aí eu fiz fazer uma linha do tempo com o Pedro, gente, porque foi muito intensa esse Já que você falou que ia ser cronológica, vamos ser. Beleza. Aí depois veio um ano do site da Natália, né, Pedro? Isso. Não. Só pra gente recapitular, né, Pedro? Você me viu cantando, eu fiz um show na loja com a banda de rock que eu tinha com os meus amigos. Em 2013, que foi o ano da Casa Cor, lá na loja. Que foi quando você me viu cantar. Sim. Não foi isso? E aí, mas você lembra que nesse show eu já comecei a interferir no seu repertório? Foi, exatamente. Já pedi pra você cantar Quizás, te dei umas músicas, te falei de um som do Los Hermanos que eu adorava, e tarará, junto com o que você já fazia. A gente falou de Taí, porque a gente tinha visto uma versão de Marina de la Riva. Da Marina, exatamente. Que eu fecho todos os meus shows com ele. Eu quero ter um apego de não fechar com ele. Mas aquilo é muito simbólico brasileiro, né? Você está falando de Carmen Miranda, uma estrutura iconográfica da nossa paisagem natural, inclusive, né? Então, assim, e essa música é muito linda, fala dessa estrutura afetiva do brasileiro de um jeito muito lindo. E a melodia é perfeita, né? E aí, Pedro, foi nesse show que eu me lembro que foi a primeira vez que você me viu cantando. E eu achei a menina cantando. E você sempre falando, Mariana, você devia investir nessa história. Por que você não dá uma atenção para isso e me mandando músicas, coisas para eu escutar? E nessa época também, né, Pedro? A gente... eu sempre dormia muito aí, né? Porque eu não tinha apartamento aqui em Belo Horizonte. Então, eu tinha... Para não voltar para casa tarde, eu ficava com medo de dirigir sozinha. O que eu fazia? Aí eu falava, dorme aqui. Tomava conta da casa do Pedro, basicamente, né, Pedro? Lá que eu tenho um quarto nessa casa. Aliás, só tem muito tempo que você não dorme aqui, só seu pijama tá aqui até hoje. No mesmo lugar. Que é aquele que eu emprestei para você. Pois é, aí ficou o meu pijama oficial.
E aí, nessa época, né, Pedro, a gente acabava trocando muito. E foi quando veio a oportunidade do site da Natália. A Natália Dornelas fez um ano de site. O Pedro fez toda a cenografia, organizou o evento todo, né, Pedro? Exato. Conceituou tudo. E foi quando ele me ligou e falou, Mariana, você vai cantar na festa da Natália. Não, Pedro, não esqueça. Falou assim, Mariana, você precisa fazer uma proposta mais intimista e você já tem data para você já fazer com essa proposta. Aí eu liguei para o Ian, que é o que toca comigo, meu baixista. Eu tinha conhecido ele numa outra oportunidade. E ele me ajudou a montar esse trio que foi da Natália. Montamos repertório, né, Pedro? Repertório. Sim. Gente, eu lembro que olha que loucura. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. E eu fui praticamente um pouco costurada para esse show. E eu fui, já estava lá. Falei, não vou perder essa oportunidade. Vou fazer. E foi a primeira vez que eu fiz a formação, que eu tenho ela até hoje, inclusive, né, Pedro? Eu decidi uma coisa muito legal. Eu estava na cama domingo de manhã, que eu adoro ficar, né? E aí, a gente estava discutindo repertório, eu falei, não, isso não, isso não. Aí eu comecei a te mandar coisas, assim, a gente ficou a manhã inteira mandando músicas, e você ouvindo, e eu ouvindo e tal. E aí a gente foi... Aí fechou um repertório naquela manhã, você lembra disso? Foi, exatamente. Era tão legal. Exatamente. Né? Agora, e aí era legal, né, Pedro? Porque você já conseguia identificar, assim, porque o meu repertório, ele tem essa característica. Apesar de que, depois desse de domingo, né, Pedro, da live de domingo, a coisa tomou uma outra proporção. Inclusive, pessoal, merchando bem aqui, quem puder contribuir com a vaquinha eu vi Carol Jardim entrando aqui na live. Muita gente entrou. Então, você pode falar isso várias vezes, que as pessoas estão entrando, então é legal você falar. Maravilhoso, Pedro, muito obrigada. Criei, pessoal, um link no Vaquinha, que é uma plataforma de doações. Edu, doa, por favor, tá? Eu sei que acabou de entrar aí. Edu que trabalha comigo, que eu adoro. Edu, maravilhoso! Quantas vezes nós já falamos, Edu? Saudades dessa equipe sensacional. Edu é uma das figuras mais incríveis do mundo. Bom, então criei um link no Vaquinha. Quem puder contribuir com da forma que puder, com a quantia que puder. Esse projeto, ele veio de uma live que eu fiz no domingo com esse objetivo de arrecadar para um projeto super legal que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, Juntos Somos Mais, que está ajudando ações e instituições aqui em Belo Horizonte. E a outra parte das arrecadações vai para a turma que toca comigo nesse lado B, que tiveram todos os projetos interrompidos nesse momento. Por favor, quem puder contribuir. Eu sei que a gente está passando por um momento que muitas pessoas, que todo mundo está ajudando muito. É uma ajuda simbólica que fará muita diferença dentro desse contexto. Bom, Pedro, voltemos. Volta. Aí, então, cantei um ano de site, lancei minha nova carreira. Aí, Pedro, aí que veio na Natália Pessoa, que eu cantei. O Pedro fez o showroom da Natália Pessoa. O novo showroom dela, né, Pedro? Sim. Na inauguração, eu tinha feito o projeto do showroom da Natália. E aí você começou a vestir Natália. E começou também aí você começou a vestir algumas marcas, porque logo já começou uma história sua com a moda, porque já estava ficando uma coisa notável, mas antes do showroom da Natália teve a festa da Renata e da Thelma na casa dela. Aí o Pedro fez um projeto maravilhoso em Itaúna, de uma família Não, foi aqui. O noivado de Renata Nogueira. Que eu fui padrinho do casamento, que você fez o show. O noivado... foi mesmo. Verdade. Gente, Pedro, desculpa. Isso a mesmo. Cronologia Noivado aqui. Depois eu fiz a festa, o casamento civil dela. Sim. Que foi outro foi lá em Itaúna, que a gente inaugurou o projeto que você tinha feito para elas, para eles. Era a casa dela. Uma família especialíssima. Me sinto cantora oficial da família. Aliás, essas pessoas são especiais, assim, ao quadrado. Inclusive, esse lançamento você fez extremamente triste de não ter ido, porque... Que foi o livro, exatamente. Exatamente, o lançamento do livro do senhor Zé Nogueira. Eu queria muito ter ido, mas eu estava em São Paulo e não estava em São Paulo no dia. Estava fazendo um trabalho lá.
e não pude ir, mas eu tenho até que falar com a Thelma que eu preciso receber esse livro, porque a história do seu Zé Nogueira é muito magnífica. Eu convivo com essas pessoas desde 2003, então são pessoas muito próximas e acabou que a gente ficou muito amigo também, né? Então, não só ela, não só até a família da Thelma específica, mas outras pessoas da família. Fiz projetos para outras pessoas da família e, consequentemente, amigos, tanto dos que eu fiz projeto quanto dos que eu não fiz. São pessoas muito incríveis, assim, muito maravilhosas. Assim. E eu fiz também, eu fiz a festa surpresa de 60 anos da Thelma, no apartamento deles também, o ano passado. 70 anos da Thelma, tá louca? 60. A 60. Não, a Thelma tem 60. Nem precisa falar isso, meu Deus. Eu fiz a festa. Falar que a Thelma tem 60 anos, filhinha, nunca, porque ela é maravilhosa. Que ela parece que tem 30. Exatamente. Aí, Pedro, peraí, deixa eu só colocar minha bateria aqui. Tá. Deu uma... Pronto, do meu telefone, do meu iPad, desculpa, notebook. Beleza, Pedro. Aí depois veio... Deixa eu pegar. Aí, Pedro... Ah, não, e teve um Minas Trend também que a gente fez com peças da Líder. Sim, com peças da Líder, não, com a Chess Mariana. Foi, exatamente. Era um cenário que era um deck de navio para o verão. Até coloquei ele aí, ó. E os modelos, e as chesses brancas eram todas chesses marianas. Era um cenário lindo, inclusive. Foi muito legal esse projeto mesmo. Bem, muito bonito. Maravilhoso. Aí eu falei um dia para Mariana, um dia você vai cantar no Minas Trend. Porque, na verdade, eu sempre gostava de fazer algum tipo de performance musical ao vivo. Na época que eu dirigi o Minas Trend, eu gostava muito disso. E sempre fazia coisas específicas criadas dentro do conceito do projeto. E dentro dessa história, uma vez eu falei, Mariana, um dia você vai cantar no Minas Trend, tá? Ela falou, como? Por quê? O que falta para eu cantar no Minas Trend? Aí você conta se você quiser, tá? Não, aí foi isso. Aí um dia o Pedro me liga. Vai, gata. Tem uns pormenores aí muito engraçados, tudo bem, né, Pedro? Deixa eu ver. Intimidade é uma coisa muito absurda, que assim, às vezes a gente quer contar, outro não quer, né? Mas vai embora. É só como um acordo que acontece. Vai, gatinho. Bom, enfim. Aí então o Pedro... Não, aí o Pedro me ligou um dia e falou assim, Mariana, chegou o dia de você cantar no Minas Trend, você topa? E era uma bomba que eu tinha preparado para ela. Por favor. Era um projeto que falava de Minas Gerais em várias vertentes e eu resolvi fazer do desfile de abertura uma homenagem para o Fernando Brant. O Fernando tinha acabado de morrer, eu sou super amigo da família e é uma figura, para mim, das mais importantes da música brasileira, uma das figuras mais incríveis, um dos grandes poetas que esse país já teve. E a história do Fernando sempre foi a letra em si, né? Apesar de trabalhar musicalmente o tempo inteiro. E a ideia era, junto com o maestro da orquestra de câmara do SESI e com o Anderson Noyes, reconstruir as estruturas musicais de músicas importantes do Fernando. Então, primeiro a gente fez isso, fez a composição, fez os arranjos, e depois que estava tudo pronto, a gente chamou a Mariana para cantar, para fazer as inserções vocais, que eram pedaços formatos diferentes, as letras eram posicionadas de outra forma, porque as estruturas musicais eram recompostas. Era uma ideia como se Fernando tivesse hoje vivo, na época, acho que tem 2 anos ou 3, não sei, como que ele estaria lidando com os novos meios produtivos musicais. E a gente fez uma história diferente, porém, mantendo a síntese do trabalho dele. Tudo composto em um tom X, criado pelo Anderson e pelo Felipe Maestro, e juntos, sob a minha orientação, e de repente entra a Mariana para cantar tudo fora do tom dela. Eu falei assim, eu só posso convidar uma pessoa com a qual, primeiro, eu tenho total confiança, segundo, que eu vejo que seja uma pessoa que tem a flexibilidade e que se vai virar nos 30. E ela se virou maravilhosamente. Foi um show incrível. Ela cantou Maria, cantou Travessia. Travessia para Lennon McCartney. Oi? Não, eu cantei. Cantei para Lennon McCartney, Travessia e Maria. Manuel Aldaz.
É, Acho que é Alain e Bia, não sei. Acho que tem uma outra que eu esqueci agora. para Lennon e McCartney. Para Alain McCartney. E que era, sobretudo, tons muito difíceis. Travessia já é uma das músicas mais E eu difíceis estava de serem cantadas. passando, né, Pedro, por um momento de uma... Lembra que eu estava afônica? Fiquei afônica uma época. Lembro, teve fonoaudiólogo, teve todos os ólogos de voz participaram do seu Eu acho que eu processo. nunca tremi tanto na minha vida. Mas eu acho que você tinha toda a razão, porque você não estava 100% seguro. Mas foi uma coisa inesquecível, Mariana. Foi um dos vestidos mais lindos que eu fiz no Minestrone. E foi tão interessante porque o Pedro, quando ele me convidou, ele me mandou exatamente um 3D. Lembra, Pedro? Me mandou um Lembro que 3D, eu estava lá, inclusive comigo lá no fundo, uma foto minha. posicionada. É. E aí eu fiquei, quando tudo terminou e que eu vi essa imagem que eu projetei aí agora, ficou, inclusive até a minha posição era Era a essa. mesma, porque E eu a, peguei gran- uma foto. e Eu a peguei uma grande foto questão, né, Pedro, é que lá em cima a gente tinha a orquestra tocando lá embaixo, sim, o Anderson do meu lado, sim. e eu estava escutando o quê? Apenas a Anderson, batida para marcar você as não tinha entradas. você não tinha o som da orquestra. Eu não tinha o som Foi uma da loucura. orquestra. Então, isso, assim, eu já tava. Gente, foi muito desafiador. E foi incrível, foi muito emocionante. Foi um caso à parte desse lado B, né, Pedro? E eu acho que isso te deve ter desencadeado muita coisa, sobretudo pela confiança que você adquiriu a partir daí. Era um show para 1000 pessoas, com a imprensa brasileira inteira. Não, exatamente. Pedro, assim, era um show para as 1000 pessoas, assim, né? Eu digo assim, tinha realmente ali uma reverberação daquilo tudo. E tinha um Mas peso sobretudo a também da confiança que você importância. adquire ao fazer a trilha de um evento tão importante e com tantas pessoas de espírito crítico muito aguçado, te deram um ok que foi legal. Eu achei um O Anderson, super generoso também, o próprio é Felipe, né? maravilhoso. O maestro, a As pessoas falam, Roberta não, também, maravilhosa. eu sou uma pessoa de muita sorte, porque na verdade quando vou escolher alguém para fazer os trabalhos comigo, são só pessoas muito incríveis. E são pessoas que são incríveis pelo trabalho, que é o meu próximo. Por isso que eu acredito que um grande trabalho que tem verdade, que tem história da figura impressa dentro daquilo, que gera uma estrutura única, vem junto uma pessoa maravilhosa atrás. A mesma coisa eu penso de clientes, sabe? Os clientes que recebem um projeto incrível é porque eles são incríveis. Maravilhoso. É. É verdade, Pedro. E aí, aí tem as imagens, foi lindo. Tinha esse IP amarelo, né, Pedro? Sim. Icônico no projeto. Aí tem essa outra foto também, a orquestra aqui embaixo. Sim. Nossa, eu quero muito agradecer meus pais que me aguentaram naquele período. Eu ficava muito, nossa, eu ficava numa tensão e assim, uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu acho Tava que namorando foi um divisor de águas, né, Mariana? Exatamente. Aí teve o desfile da Printing também, que você cantou, que foi lindo. Exatamente. Aí no mesmo ano, a Printing fez 20 anos. E aí eu não vou esquecer, a gente precisa compartilhar. O quê? O primeiro vestido que eu ganhei da Printing aconteceu da seguinte forma. Primeiro que quando eu ganhei esse vestido, gente, assim, eu era o quê? Olha, eu era analista na Líder, nessa época de Decora Líder. Se eu ganhava, assim, eu tinha eu estava começando a minha carreira, então era tudo muito novo. Eu não tinha condições zero de comprar um vestido da Printing, zero. Aí um dia tô eu lá na Líder, uma sexta-feira, não esqueço isso. Foi seu aniversário. Na verdade, foi um presente que eu mandei para você. Não, meu aniversário foi outro. Isso foi um presente, foi acho que depois que a gente fez Decora. Pós-Decora Líder. Porque aí me chega você lá tinha com sido uma tão sacola. fabulosa comigo. Você quebrou tantos paradigmas dentro daquela estrutura. Você reestruturou formatos. Você gerou condições para o meu trabalho. Que eu não tinha. Eu queria te dar algo que fosse muito. Que você fosse gostar demais. E você sempre foi fissurado com a história de Printing. E sempre me mostrou algumas coisas que você via delas e tal. Aí um dia você me mostrou um vestido que é a cara de Printing, que é um listrado de transparente com o de fita, né? Que é uma técnica da Márcia. É uma coisa que a Márcia inventou.
e é lindo de morrer. É, assim, talvez a marca mais registrada de print. Só que ela tinha feito uma coleção que ele era degradê de amarelo para azul. Era a coisa mais Exato. incrível do mundo. Aí eu peguei e mandei para você de presente. Não, gente, aí tô eu lá na loja, sabe aquela trabalhadora, chegamos sexta-feira, e assim, né? Mariana, tem uma sacola aqui para você. A hora que eu abri a sacola, pessoal, era um vestido da Print, eu quase caí para trás. Aí eu já liguei chorando. Ai, obrigada, não sei o quê. Enfim, Pedro, foi um momento muito especial para mim. Eu me senti uma princesa moderna da Disney numa releitura Belo Horizontina. Foi mais ou menos isso. Sabe aquele conto de fadas? Foi, Pedro, foi. Eu sei que você não gosta disso, foi. Enfim, e depois vieram muitos outros momentos juntos, né? A gente não esqueça uma viagem que a gente fez para Tiradentes, para Macacos, não foi, Pedro? Não sei. Cipó. Para fazer. Eu e você só. Isso. E fomos fazer caminhadas longas e tal. Foi. Eu estava num momento difícil, né? Você lembra? Foi, exatamente. Pegamos o carro, Marisa Monte no carro, fomos para a Serra do Cipó, passamos um dia lá juntos. 3 dias, Mariana. Foi final de semana, é verdade. Passamos final de semana juntos e foi maravilhoso. Foi um tempo muito especial. Isso, né, gente? Sem contar quantas vezes... Pedro, dá uma mostrada nessa sala que eu sofri escutando Marisa Monte de Amor, que eu sofri escutando Adriana Calcanhoto e que você estava lá falando. Quantos meus amigos estão sofrendo de amor, eu pego e faço uma seleção musical sacana para eles chorarem bastante. Faço uma seleção musical Mostra, sacana. Pedro, mostra a sala. Mostra a sala. Ó. Nessa aqui você não chorou ainda não, Mariana. Você tem que chorar aqui um dia. Espero que não nesse aconteça. Layout, não, pelo amor de Deus, Pedro. Eu não estou podendo sofrer de amor nesse momento. Eu tenho que focar. Tá mostrando direito? Baixa um pouquinho a câmera. Não, e aí, Pedro, eu acho que eu já vi assim, a sua casa em 35 layouts diferentes, né? Mentira, Los Carpinteiros, maravilhoso, essa obra é incrível. São só 4 layouts diferentes. Ah, isso é maravilhoso. Quantas vezes eu chorei, gente? Quantas vezes? E o Pedro lá naquela trilha sonora, assim. E eu lembro que você falava assim: sofre, gata. Sofre tudo que você tem que sofrer. Depois você melhora. Pouco tudo passa. Verdade, Fala de Pedro. sobre doações que já mudaram as pessoas. Pessoal, então, retomando, tudo isso, eu não estou fazendo isso em vão. Toda essa movimentação, porque realmente demanda uma dedicação, finais de semana, tudo acontecendo nesse momento. Criei esse projeto, assim, pensei no projeto com a ajuda de outras pessoas, com o objetivo de arrecadar para o projeto Juntos Somos Mais, que eu estou apoiando aqui em Belo Horizonte, e também a outra parte para a turma que toca comigo. Então, quem puder contribuir, independente do valor, tenho recebido muito carinho, muitas pessoas legais, pessoas que eu nem imaginavam que estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu até acho tão engraçado que a Célia, da Líder, a Célia, que é a nossa diretora financeira, ela contribuiu, aí eu falei com ela, mandei um WhatsApp para ela: Célia, muito obrigada pela contribuição. Ela falou: Mariana, eu não entendi exatamente o que era, mas como você estava fazendo, e eu acredito muito nas coisas que você faz, eu doei. Ana Lúcia, maravilhosa, doou também, que está aqui. Muita gente maravilhosa. Júnia, que doou, muito obrigada. Marli, Adriana, minha amiga. Fabi, que está dando esse apoio. Quero deixar, assim, registrar o tanto que a Júnia é essa pessoa que quem começou a história toda foi pela Júnia, que é a minha referência enquanto relações públicas. Inclusive, ela é uma grande amiga que eu ganhei por causa, né, desse lado A, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, enorme admiração. Eu tenho certeza que ela tá falando assim: ai, Mari, deixa de bobagem e tal, mas é verdade. Quem conhece a Júnia sabe do que eu tô falando. E ela tem um fã-clube, que é o fã-clube Júnia Nock. Beth, maravilhosa, irmã do Pedro, outra pessoa incrível que eu, né, que acabei me aproximando por causa do Pedro. Mãe, vi que Davi está aí, o Davi está na casa do pai dele hoje. Eu falei: Davi, por favor, gostaria muito de contar com a sua participação. Pedro, até separei umas fotos aqui, olha. Mostra. Elas não estão, olha. Ai, Ah, eu tô no meio delícia. da Júnia.
Porque Onde tá é? vendo isso é uma Casa Cor São Paulo? Lembro, Casa Cor São Paulo. Que eu fiz cortinas coloridas, é. Isso, Júnia, Belinha, aqui é Piporta. 2015. Ai, que legal essa foto, muito legal. Eu gosto muito dessa Depois foto. você me manda, Aqui eu tá? mostrei Natália numa Isso é festa da festa. Vogue? É. Festa da Vogue. No Automóvel Clube, né? Que eu te chamei para ir comigo. Foi ótimo, foi uma delícia. Isso, essa aqui cortou, que dó. Essa é onde? Essa é no Minas Trend. Acho que... o Minas Trend seguinte, o último, na verdade. Exatamente. Mas aqui a coisa corta, aqui o negócio é ao vivo. Essa foto eu queria mostrar também. Essa Ali, metade eu, entre você Pedro Lázaro e Suzana é um carnaval que eu terminei um namoro e eu só sofria nesse carnaval. Aí, para onde que eu fui parar? Na casa do Pedro. Edu falou que é eu que fiz a casa cor. Eu falei, qual que você não fez, Edu? Todas, né, querido? Sem você, quem sou eu? Mexer aqui, né? Descer a foto. Eu, Davi e Pedro na casa dele. Sim. Pedro, são muitos momentos, né? Lot of. Mas agora a gente está pensando numa história. Eu sempre achei Mariana, eu entendi Mariana rapidamente e comecei a gostar muito dela pelo lado B. O lado A dela é inquestionável e tal, é uma coisa que já é resolvido. E o lado B foi uma coisa, assim, que sabe quando a pessoa te pega pela questão musical, que é uma coisa que faz parte da minha vida diariamente, e eu adoro esse assunto. Eu tenho uma relação com uma série de pessoas que fazem música, porque eu gosto muito. Eu sou incapaz de fazer uma música, apesar de conseguir ler uma partitura, mas não sei pensar em nenhum processo de produção musical. E aí, isso me atraiu demais nela. Então, o lado B para Mariana... E eu tenho uma coisa. Sempre que eu comprava vinil, eu sou da época que vinil era a grande história, quando eu era muito jovem, né? Então, eu sempre ficava naquela onda de comprar um vinil novo toda semana. E aí, minha mãe me dava dinheiro e eu ia e comprava. Sempre a música que eu gostava mais, ela estava no lado B. E então, o lado B para mim é o lado A. Porque eu sempre comecei a ouvir pelo lado B os discos, sabe? Por exemplo, eu lembro de um que era o The Queen's Dad, do Smith. As músicas incríveis estavam todas no lado B. Então, eu fui primeiro ouvir o B. Aí, quando eu cansei do B, eu comecei a ouvir o A e o A incrível aí você também. Começou eu sempre começo pelo B. E que não quer dizer que tem uma sequência lógica, né, Pedro? Enfim. Não. Aí a gente entra em Eu acredito conciliar essas duas carreiras, ela é legal, mas eu acho que a história de Mariana como cantora, ela está ficando cada dia mais profissional, mais intensa. Evoluindo, né, Pedro? Construção real, né, Pedro? Exato. E ela tem um cuidado com o show que ela vai fazer. Ela tem um cuidado estressante, inclusive, né? Porque ela me deixou enlouquecido quando ela me põe no meio desse assunto, porque vira um sofrimento, uma catarse sobre esse assunto, que é muito engraçado, sabe? Pedro, não é só com você. Músicos, os meninos, não sei como é que eles me aguentam, mas é porque realmente aí eu acho que tem um olhar, né, Pedro? Que eu acho que tem... quando a gente discutiu isso juntos, né? Assim, eu aprendi muito com você, com o meu lado A, essa questão da estética, né? O quanto que nesse momento ela é importante para esse contexto, para esse conjunto, né? E ela valora muito esse meu lado B, né? Eu tenho essa grande preocupação mesmo, assim. A cenografia, enfim, né? Tanto que o domingo, a live de domingo, eu deixei o Pedro um pouco doido, porque eu ficava mandando fotos para ele me ajudar a ver tapete. O que você acha disso, né, Pedro? A roupa. Não, ela me tirou de casa, que eu não saí de casa dia nenhum. Eu fui a printing com ela para escolher uma roupa para ela, porque ela estava insegura com as roupas. Eu falei, então toma essa. E foi. Gente, pelo amor de Deus, foi tudo muito, duas pessoas, tudo ok, né, Pedro? Mas realmente, assim, eu queria fazer algo que fosse legal, que valorizasse esse projeto. O objetivo dele realmente é ajudar. E eu não poderia fazer nada mais ou menos, porque eu também não faço nada mais ou menos. Eu prefiro nem fazer nada mais ou menos. Isso é uma coisa que eu tenho para mim. E eu espero mesmo que eu consiga, que nós, né, todo mundo que está me ajudando, se envolvendo, que a gente consiga alcançar esse objetivo. Pedro, deixa eu ver se... Eu tenho certeza que vai conseguir. Porque as pessoas são legais, eu acho que
cada live que você faz, você junta um grupo de pessoas diferente, às vezes tem os fãs, seus fãs habituais, mas você está gerando um nível de abrangência maior e tal. E com isso, eu acho que vai dar certo, assim, você vai conseguir sim. E é uma ação legal de você lançar mão das suas características e das suas capacidades de atingir pessoas a partir da música. Foram 2 lives musicais muito legais, eu acho que você podia até fazer outra. Pedro, não começa. É só sugestão, Mariana. Agora, e isso vai dar certo, sabe? Eu acho que esse momento que a gente vive é um momento histórico muito relevante em todos os planos, que ele está fazendo uma revisão em todos os formatos de relações humanas, de ordem social, de valores, como digo assim, de valores nos valores afetivos mesmo, e das possibilidades que a gente tem deixado de lado na questão dos verdadeiros relacionamentos. Não deixado de lado. O individualismo ele vai ceder parte para ações coletivas. Porque eu acredito muito numa história que é a seguinte: quando o coletivo está legal, tá bom para todo mundo. Quando a maioria das pessoas está num formato confortável de vida, não só nas estruturas materiais, mas em todas as outras que abrangem o viver, né? O mundo vai melhorando cada vez mais e as pessoas vão acreditando cada vez mais nas outras, que eu acho que é a grande questão. Antes de crer em qualquer coisa, eu acho que a gente tinha que crer nas pessoas à primeira vista, até que te provem o contrário, mas eu acho que se você dá algo legal, você só recebe coisas legais, sabe? E quando você não recebe coisas legais, é porque não é um problema mais seu, é um problema dessa pessoa. Então, não tem problema nenhum, que é o problema que ela que resolva com ela. E dentro disso... Oi? Não, okay? Pode continuar. Desculpa. E dentro disso, eu acho que os próximos caminhos que temos a percorrer são mais árduos ainda, que vai demandar de muita mobilização, de muitas ações conjuntas, onde as pessoas que têm afinidade vão criar estruturas de viabilização de novos formatos, inclusive de sobrevivência, né? Porque o abalo que vai existir pós essa história de confinamento e de restrição social talvez seja muito mais significativo do que vivemos hoje, porque outros formatos de diminuição da qualidade de vida, do tempo de vida das pessoas vão acontecer em função de sobrevivência, subsistência, economia do capital, essa estrutura selvagem que vivemos, né? Esse autoritarismo que passa por todos os nossos conteúdos, principalmente brasileiros. Isso é uma onda mundial de líderes, vamos dizer, não vou dar qualidade para esses líderes agora não, mas de estruturas pensadas muito, muito em nome de uma estrutura individual, assim, vamos dizer assim, países pensando só em si, corporações também pensando só em si, pessoas pensando só em si e querendo segurança, sendo que a única coisa que nós não temos na vida é segurança em nenhuma questão, em nenhuma ação. E a gente fica nessa busca enlouquecida pela estabilidade e isso nos faz cada vez menos emocionais, mais individuais e, no final das contas, todo mal tem um resultado bom no final, sabe? Serve de uma grande lição e a gente está dentro de uma estrutura cíclica. A história do coronavírus não é a primeira pandemia do universo e elas desencadearam coisas muito legais. No começo do ano, eu falei para a Júnior, os anos 20 eles são sempre muito marcantes em cada século, em várias questões, desde a produção cultural, intelectual, inovações, de consolidação das revoluções anteriores, como também das relações humanas sendo reestabelecidas. É um grande processo. E eu acho que a gente vai sair dessa muito mais fortalecido e muito mais amável conosco e com o próprio lugar onde vivemos. Com certeza. Pedro, eu só tenho que te agradecer pela participação. O agradecimento é recíproco, amor.
Assim, é um prazer, sobretudo. Você sabe que eu te amo muito, que eu te admiro muito, que eu sou muito grata a você, que a gente ainda tem a oportunidade de fazer muitas coisas legais juntos. Sim, Você sabe que eu... inclusive eu te mandei uma lista de Não, músicas Pedro, para você ouvir. você me mandou um acervo. Eu acho que acervo até pouco, né, Pedro? Você Não mandou sei. um universo musical Mas na verdade de eu parei 30 músicas. Isso é a minha biblioteca musical do iPhone, né? São músicas que eu ouço sempre e tal. E eu parei na letra, acho que foi na letra D de dado. Exatamente. Gente, tipo 5 folhas. Porque a gente. Agora eu vou começar. Eu ainda vou mandar as outras. Isso desencadeou na gente uma coisa muito legal musical, né, Pedro? Sim. E a Olha, muitas Regina pessoas Galvão, queridas na Regina nossa... Galvão, queridíssima, como sempre, que eu adoro. Maravilhosa. Nossa, ver Regina é uma figura tão legal. Ela escreveu tantas coisas legais sobre o meu trabalho. Eu adoro ela. Não, eu sou suspeita. A Regina virou uma pessoa também do coração. Eu até liguei para ela semana passada, que ela me deu umas dicas enquanto jornalista, porque essa história de fazer live, gente, parece que é uma coisa simples, mas não é, não. Mas você tá com uma roupa super linda, deixa eu ver. Gente, quem ganha? Eu vou ter que... já que ele falou, eu vou ter que mostrar aquelas. Que estou de Coven oficial. Chega mais para trás. Eu ia ter que, assim, tinha uma preparação, né? Chega mais para trás. Tá, nossa, a Lili tá cada dia melhor, né, gente? Não, é suspeito. Gente, estou aqui nesse momento me achando bem. Porque não tem... como é que eu vou conversar com você que me introduziu na moda mineira sem estar altura? Do modelo foda, né? Ai, mas é isso, deixa eu virar aqui. Pedro, quero muito te agradecer, então. Pessoal, quem puder contribuir, o link da vaquinha tá na minha bio para ajudar o projeto Juntos Somos Mais, os músicos que tocam comigo. Desculpa estar monotemática durante esse tempo. Não, mas acho que tá legal. E olha, você tem que falar uma coisa. Agradecer as pessoas que estão participando e dando corda pra gente continuar falando, né? Sem dúvidas, porque era o último step. São pessoas muito legais. Olha aqui, Thiago Manarelli, te amo, amigo. Só pessoas incríveis apareceram por aqui, graças a Deus. Então a energia tá boa, tá ótima. Eu acho que o negócio vai dar muito legal. O desenho da blusa legal, longo, tricô. As pessoas falando bem. Ana Lúcia, querida, que eu tô com saudade demais dela. Ana Lúcia, super também. Quero muito agradecer a contribuição, Marli. É isso, Pedro. Que a gente viva mais momentos juntos. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Até a próxima. Quinta-feira, a gente vai falar de... Eu tenho uma grande amiga, Ana, astróloga. Maravilha. Poderosa essa. Essa é poderosa. Também. Pedro, um beijo. Obrigada, tá? Amor, pessoal, um beijo pra você e pra todo mundo que assistiu a gente. Fico muito feliz. A live não interrompeu. Tá aqui na íntegra. Tô super feliz. Você gravou? Gravei. Vai ficar salvo no IGTV. No seu. Beijo. Yes. Um beijo. Obrigada, pessoal. Super obrigado. Júnior, amor. Delícia.